Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Previdência ao Quadrado, o canal que ensina a prática previdenciária de verdade. Falando nisso, no vídeo de hoje eu vou te ensinar definitivamente como preencher a autodeclaração rural eletrônica. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Quadrado, sou advogado previdenciarista, especialista em reconhecimento de tempo rural, seja no INSS, seja na Justiça. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e já deixa seu like. Combinado? Então, sem mais delongas, nós vamos para a prática previdenciária. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, certinho, compartilhar uma autodeclaração rural eletrônica. Então, vocês estão vendo aqui a tela, estão vendo, isso aqui é o sistema, o próprio site do meu INSS. Então, é dentro do próprio sistema que você preenche a autodeclaração rural eletrônica. Muito bom, né? Então, basicamente, a gente vai solicitar. Então, por exemplo, esse cliente aqui, esta cliente, uma cliente mulher, a gente vai solicitar uma aposentadoria, por exemplo. Então, a gente escreve lá em cima o que a gente pretende. Ou aposentadoria por idade rural, ou um salário de maternidade rural. No caso, vamos dizer que seja uma aposentadoria por idade rural. Seleciono e a partir daí eu vou preencher os dados do cliente, os dados da própria pessoa. Que dados? Nome, endereço, CPF, e-mail, essas coisas. Preenchemos tudo, vamos em avançar. Avançando, o próprio sistema do INSS vai para a próxima janela, onde ele pede o telefone, o e-mail e se aceita acompanhar ou não todo o processo de forma digital, ou seja, pelo próprio e-mail cadastrado. Então, aqui você vai preencher o celular, o e-mail, se for advogado, coloca o seu e-mail e não o e-mail do cliente, tá bom? A partir daí você responde algumas perguntas específicas do sistema e posteriormente a gente vai anexar os documentos do cliente. Então o próprio RG e CPF tem um campinho, a sua própria OAB, caso for protocolar e quiser colocar a procuração, quiser colocar você dentro do processo. Você vai colocar também os documentos rurais que porventura tenha. E você vai observar que no próprio sistema tem a opção de juntar a autodeclaração rural. Aqui é para juntar aquele formulário, o tradicional, que a gente junta em PDF. Neste caso, quando a gente for preencher a autodeclaração rural eletrônica, você não vai juntar aqui. Aqui você vai deixar sem anexar nada, só vai anexar os outros documentos. RG, CPF, procuração, carteira de trabalho, se for o caso, juntar todas as provas rurais, todas as provas materiais e a partir daí você vai em avançar. Avançando, você vai escolher a cidade, o estado que você quer protocolar o pedido e também o local onde vai ser realizado o pagamento. Selecionou tudo? Ao final do protocolo administrativo, o próprio sistema ele vai permitir preencher a autodeclaração rural eletrônica. Está vendo como é fácil? É o próprio site do meu INSS que já tem automaticamente você preencher ali. E a partir dali você vai colocar as informações referentes ao tempo rural que o cliente exerceu. Então, basicamente, olha que legal. O que aparece? Requerimento realizado com sucesso. É necessário preencher a autodeclaração rural. Então agora, nesse momento, a gente vai e preenche este formulário. Como que eu coloco? Basicamente, o tempo rural ou é de empregado rural, ou é de produtor rural, que é, no caso, o trabalhador rural do campo, que é também o seringueiro, extrativista, pescador, enfim, ou é caso de indígena. O nosso caso, vamos dizer que seja um produtor rural, um trabalhador rural que trabalha no sítio, trabalha no campo. A gente coloca produtor rural, declara que está sim de todas as informações e clica em avançar. Clicando em avançar, o sistema já aparece lá. Olha que legal. Preencher a autodeclaração, você vai clicar nesse botão. Clicando no botão, o que vai acontecer? Vai vir as informações do cliente. Então, cliquei em avançar. Olha que legal. Aparece o número do protocolo, aparece que ele é produtor rural no caso e aparece os dados completos. Aqui é igual à autodeclaração rural tradicional. Você só deve preencher de forma eletrônica. É muito fácil e muito tranquilo. Só para você ter ideia, olha como é a eletrônica e embaixo olha como é a manual em Word, PDF. É as mesmas informações. A única diferença é que você preenche no próprio sistema. Então o nome já vai estar automático, vai ter o apelido para preencher, vai ter o local de nascimento, RG, CPF, endereço, coisas nesse sentido.
Preenchendo as informações, aqui é um exemplo, coloquei só para você poder entender. Preenchendo a informação, a gente vai em avançar. Clicou avançar, a gente efetivamente entra no período. É o período que o cliente trabalhou, que o cliente exerceu atividade rural. O que a gente deve fazer? Primeira coisa, condição em relação ao imóvel, ou seja, quando o cliente trabalhou, ele trabalhou aonde? Ele é proprietário, perdão, ele era comodatário, ele era meeiro, arrendatário, o que ele era? A gente seleciona. E existem várias opções, olha que interessante. Proprietário, acampado, arrendatário, assentado, comodatário, condômino, meeiro, parceiro, posseiro, possuidor, usufrutuário, enfim. Você deve selecionar uma dessas opções de acordo com a realidade de vida do seu cliente. Selecionou, você vai efetivamente colocar. Vamos dizer que seja proprietário. A gente quer comprovar de 2000 a 2010. A gente coloca a informação de proprietário, coloca o período e ali vai ter a informação. Trabalhou com a família ou trabalhou sozinho? Ou seja, trabalhou em regime de economia familiar ou trabalhou em regime individual. E por que isso é tão importante? Porque se for regime de economia familiar, se trabalhou com a família, as provas em nome dos demais membros do grupo familiar valem para o seu cliente. Se for regime individual, todas as provas precisam ser em nome dele, só do cliente, tá bom? Então, colocou proprietário um exemplo, coloquei o período, por exemplo, quero comprovar de 2000 a 2010. Coloquei se é com a família ou se é sozinho. Olha lá, ó, quando eu clico aparecem essas duas opções. Coloquei, o próprio sistema segue. Se eu colocar que é com a família, o sistema vai me pedir as informações da família. Então ele abre a opção do grupo familiar, que é essa tela que está para vocês. O que eu devo colocar? CPF, data de nascimento, parentesco e o nome completo da pessoa, além do estado civil. Colocando essas informações, o sistema segue. Então eu coloco lá condição em relação ao imóvel e todos os membros. A partir daí, a gente segue. Seguiu, ele vai me perguntar, houve cessão de terras? Em tese, não. O que é cessão de terras? É quando o seu cliente pega a propriedade que ele trabalha e cede para uma terceira pessoa trabalhar. Normalmente não é isso que acontece. Se realmente não for, você vai colocar não. E vamos seguir. E aí o próprio sistema vai para esta parte. Esta parte é a mais crucial. Por quê? Porque é a parte que a gente deve colocar todas as informações do cliente, da propriedade. Todas as informações aonde o cliente trabalhou. Então, o que ele vai pedir? Olha que interessante. ITR, nome da propriedade, o estado, o município, a área total, a área explorada, CPF e o nome do proprietário. E aqui é muito importante. O ITR não é obrigatório. Se você não tiver, não precisa colocar. O que é obrigatório aqui, gente? Obrigatório, nome da propriedade, tem que ter sítio Santo Antônio, sítio São José, sítio Adamastor, não sei. O nome da propriedade, você precisa colocar. Estado e município, obviamente, é obrigatório, tem que ter o estado e o município que o seu cliente trabalhou. E aqui é importante, área total e área explorada, você precisa colocar em hectare. Não adianta colocar lá 5 tarefas, 2 alqueires, 5 metros. Não. A informação da área total e da área explorada precisa ser em hectares, porque é assim que o sistema vai verificar. Você precisa colocar em hectares, tanto a área total quanto a área explorada. E esses dois últimos são os piores. CPF do dono da propriedade e o próprio nome dele completo também são obrigatórios. Você precisa ter o CPF e o nome do proprietário. Se você não tiver, o sistema não permite continuar com o requerimento. Ele não permite finalizar a autodeclaração rural eletrônica. Preencheu isso, coloca o período novamente e vai em confirmar. Vamos dizer que no meu exemplo é isso aqui. Olha que interessante. ITR eu não tinha, não coloquei. Coloquei o nome do sítio, coloquei a região fictícia, o tamanho da propriedade em hectares, CPF, o nome do proprietário e o período. Tá tudo certo? É isso mesmo? Eu clico em confirmar. Confirmando, o próprio sistema coloca ali a informação para mim. Olha que interessante, ele finalizou o período. Então ele coloca a ID,
coloca o nome da propriedade, o município, a área total, a área explorada e o suposto CPF do dono. Essa informação aqui são as informações que eu preenchi nesse exemplo para vocês. Preencheu? Vamos para o próximo, porque a gente vai para a reta final da autodeclaração rural eletrônica. Qual que é a reta final? Informar o que ele fazia. Era cultivo do quê? Era cultivo de café, açúcar, cana-de-açúcar, melhor dizendo, né? Milho, algodão, bicho da seda. Era cuidar de vaquinha, de boizinho, de porquinho, de galinha. O que era? Tem que colocar. Então vamos dizer que a gente coloca aqui cultivo de café. A gente coloca, era para venda ou para subsistência? Ou para os dois? Aí você vai selecionar, seleciona e aí ele vai para as próximas partes. Qual que são as próximas partes? Pergunta se tinha empregados. Tinha empregados permanentes? A resposta via de regra é não. Coloco não e segue. Se eu colocar sim, se o cliente tinha empregados, o próprio sistema vai pedir os dados do empregado. CPF, o nome dele e o período que foi empregado. E aqui vocês têm que ter uma atenção. Para o INSS, não pode ter empregados permanentes ou não pode ter funcionário por mais de 120 dias no ano. Se tiver, descaracteriza a condição de segurado especial. Então, muita atenção, tá bom? Mas normalmente não tem. Não tendo, a gente coloca não e segue. Aí ele vai para as outras perguntas. Exerce ou exerceu outra atividade e recebeu renda, por exemplo, um aluguel? Você vai selecionar caso tenha recebido. Se não recebeu, coloca não. Tem outras atividades? Se sim, você vai colocar sim e especificar. Se não, coloca não. Participa de cooperativa? Sim ou não? Responde. A partir daí, finalizei. O próprio sistema finaliza. E olha como ele aparece. Ele aparece aqui o protocolo, o produtor rural, o ID, a categoria e o período que eu pedi. Finalizei. Era isso. Onde eu vou? Eu vou clicar em enviar a autodeclaração. Fazendo desta forma, o próprio sistema finaliza e envia a autodeclaração rural eletrônica. E todas as informações que a gente colocou ali será confirmada de forma eletrônica pelo próprio robô do INSS de acordo com bases governamentais, ou seja, bases do governo. Essas bases do governo, se tiver as mesmas informações que eu coloquei na autodeclaração rural eletrônica, o próprio sistema vai reconhecer o tempo rural de forma automática. Mas apenas em 2 tipos de benefício, salário de maternidade rural e aposentadoria por idade rural. Muito bom, né? Eu falei que é só aqui que você aprende prática. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comente aqui também, caso você tenha alguma dúvida que a gente vai estar ajudando você. Combinado? Lembrando, se você quiser ter acesso ao meu treinamento completo de provas rurais, você precisa conhecer o curso Caixa Oculta dos Documentos Rurais, onde eu ensino mais de 100 possibilidades de documentos de provas para você juntar no seu processo. E se você quiser também o treinamento completo, você tem que conhecer o curso Previdência ao Quadrado, onde eu ensino do absoluto zero até se tornar expert em averbação de tempo rural em qualquer tipo de benefício. E lembre-se de me seguir nas outras redes sociais. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Até a próxima.